Está precisando de um gerenciador de bancos de dados? Conheça o Beekeeper. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma ferramenta aí que vai ajudar bastante aí no seu dia a dia, principalmente se você trabalha com banco de dados, gerenciamento, edição de SQL, esse tipo de coisa. Que é o Beekeeper, ou Beekeeper Studio, né? Que é o nome completo aí. Eu estou aqui no site da aplicação. Você de cara que você já vê que ele tem uma proposta diferente, que é o quê? Que é uma proposta onde, passando aqui as fotos, ó, você consegue ver que os desenvolvedores aí focaram bastante na questão da beleza, né? Da sensação de leveza de passar ali um banco de dados. O Beekeeper Studio, ele é um editor de SQL, um gerenciador de banco, que ele é disponível em multiplataforma para Linux, Mac e Windows, de código aberto e totalmente gratuito. Atualmente, ele suporta aí os seguintes bancos aqui, né? Tem a listinha aqui no próprio site. Postgre, MySQL, SQLite, Redshift, SQL Server, MariaDB, entre outros aqui. Correndo aqui mais o site, né? Ele dá aqui a lista dos seus recursos. Ele possui aqui uma gama de recursos, apesar de ser leve, né, ser simples, ele tem bastante recursos aí que a gente vai ver logo mais ali diretamente no programa e eu vou passar também algumas dicas, tá? Dicas assim do que eu uso no meu dia a dia, do que eu fui pegando ali com o uso da ferramenta. E aqui mais embaixo no site estão aqui os links disponíveis para download. Para Linux especificamente, ele está disponível aí nas versões Deb, Snap e AppImage. Aqui em cima no site você também consegue ter aqui o link para o GitHub, né? Que são os seus repositórios. Eu vou abrir aqui o Beekeeper, deixa eu trocar a aba aqui. A gente já vai ver como ele funciona. A primeira coisa que você percebe aqui quando você abre o Beekeeper é que ele tem uma proposta talvez um tanto diferente. Ele até mostra aí um visual mais polido, né? Um visual mais limpo. E ele já aparece aqui para você fazer a sua conexão. Aqui você tem a lista dos bancos disponíveis, que são as mesmas que estão lá no site, mas você também consegue importar uma nova conexão. Antes de eu abrir ali de fato uma conexão, uma coisa que eles adicionaram aí nas versões mais recentes foi essa aba lateral. Ó. Antigamente nas primeiras versões não tinha isso daqui. Isso daqui você consegue logar numa conta. Para que seria logar numa conta? Porque quando você vir aqui, ó, ele te dá a opção de você abrir um workspace local ou abrir um workspace na nuvem, né? Um workspace que está logado aí na sua conta. O que é bem legal também para quando você está trabalhando em equipe, você está trabalhando em time. Antes de criar uma nova conexão, uma última coisa aqui que eu vou passar é um estilo de menu. Ele vem setado aí com um estilo nativo, mas ele também possui o estilo do cliente, que seria uma adequação melhor ao seu tema, né? O seu visual aí. Essa daqui é uma alteração que ele pede um reinício, mas o reinício não é feito de forma automática ainda. Não sei se futuramente vai ser. Mas aí a gente troca ali, ó, e perceba como vai ficar a barrinha em cima. Particularmente eu prefiro esse modo aqui, que ele fica mais com a cara do sistema aqui que eu tô usando, que no caso é o Gnome, né? Vamos aqui para uma nova conexão. Eu já tenho uma conexão salva aqui, mas eu vou mostrar como seria. Por exemplo, quando você seleciona aqui, ó, ele vai abrir a tabelinha aí de informações, que é quase a mesma para todos os bancos. Tem alguns bancos, né, que são diferentes feitas as conexões, então ele vai trocando aqui, ó. Para cada um ele vai colocando o que você precisa. Mas basicamente aí ele vai pedir o host, a porta, se você quer habilitar o SSL, usuário, senha. Se você quiser colocar um banco padrão, ele já loga num banco padrão. Essa conexão que eu tenho aqui, ela não está num banco padrão, tá? E você pode salvar essa conexão ou pode fazer só a conexão direto sem salvar. Você pode escolher uma das cores aqui, ó. Para que influencia essa cor? Essa cor que é mais para você ter um destaque quando você estiver trabalhando com o Beekeeper. Perceba aqui, ó, que na minha conexão, se eu clicar aqui, ele já vai trazer os dados para cá, tá vendo? Ó? Aqui o root e a senha. Eu coloquei ele em amarelo, mas eu poderia colocar outra cor. Aí ele já vai trocando ali em cima. Aí você pergunta, mas para que é essa cor?
Logando no banco aqui a gente já vai ver. E aqui embaixo vão ficar suas conexões recentes, tá? Como eu ainda não fiz nenhuma conexão, não tem nenhuma conexão recente. Quando você loga, a cor que você escolhe ali, ela destaca aqui embaixo, ó. Então fica aí de uma forma mais fácil de você visualizar. Caso você, por um engano, aí, conecte num banco que você não quer, quando você tem mais de um banco na lista ali. Dando uma passada rápida aqui, quando você abre a primeira vez, né, ele já vai trazer aqui um ambiente para você digitar suas queries. Você pode adicionar novas abas. Lembrando que essas abas, elas vão ser assim, né? Todas as abas que você tiver aqui, elas vão rodar em cima do banco que tiver selecionado. Aqui, como eu não coloquei nenhum banco lá na parte de conexão, ele não apareceu nenhum banco para mim. Ele simplesmente logou aqui no meu localhost. Aqui embaixo, eu tenho a opção de digitar a conexão ou desconectar. E ele destaca aqui também qual é o tipo do banco que eu estou conectado. Como eu não escolhi nenhuma, ó, aqui eu posso escolher uma das bases, tá vendo? Eu deixei uma base aqui já pré-pronta para a gente poder trabalhar. E aqui ele já carrega as tabelas para mim, ó. Nas tabelas, ó, perceba que ele vai colocando um destaque para cada tipo de coisa que você tem. Se você for aqui no filtro, você consegue ver que ele vai listar o que aqui para você? As tabelas, as views e as rotinas que você tiver. Eu não coloquei nenhuma rotina aqui, mas só para exemplificar, o amarelinho aqui seriam as tabelas, né? E o azulzinho aqui seriam as views. Ó, ele coloca aqui o nome em cima também. Quando tiver uma rotina aqui, ele vai adicionar uma nova corzinha aqui para você. Clicando aqui, ó, você consegue ver os campos de cada tabela, tá vendo? Ele coloca aqui o campo e o tipo do campo, o tamanho, esse tipo de coisa. Assim também as views. E você consegue, imagina que você está trabalhando com um banco aí que tem bastante tabela, né, bastante coisa. Você consegue ir pinando essas tabelas aqui que você está trabalhando. Vamos dizer aqui que eu estou trabalhando aqui com os departamentos e os employees aqui, ó. Eu consigo pinar e elas vão ficando em destaque aqui. Então, apesar de ter todas as tabelas aqui embaixo, eu consigo ver as que eu estou trabalhando em destaque, tá vendo? Ele vai colocando aqui em cima. E da mesma forma, aí eu posso tirar aqui os pins. Eu posso filtrar. Digamos aí que eu tenho bastante coisa e eu quero filtrar uma tabela. Ele já filtra aqui de forma rápida para você também. Tá vendo? Eu montei esse banco aqui, tá? Para testar, para que tenha algo para mostrar para vocês. Não coloquei dados em todas, se eu não me engano, eu coloquei acho que departamentos, departamento empresa e employees. Acho que foi esses dados que eu coloquei. Vou deixar as três pinadas aqui só para ficar legal. Se eu dou dois cliques aqui numa tabela, ele vai abrir aqui para mim os dados da tabela, tá vendo? Vou confirmar que são essas três mesmas que eu tenho dado, acho que são. Você vê que ele já abre aqui, ó, de forma bem rápida. Ele abriu aqui para mim, ó, e ele vai separando aqui os dados em, tá vendo, ó? Em páginas. Vou trocando as páginas aqui, ele já carrega a próxima página de uma forma bem rapidinha ali também. Mesma forma aqui o Employees. Employees acho que ele tem uma página só que eu não tinha tantos dados nele. Coloquei poucos dados. Aí quando ele não tem mais página, eles mostram ali não dados e é isso. O que ele traz aqui quando você tem uma tabela? Ele coloca aqui o tempo, né, da atualização e ele tem essa view da estrutura. Quando você vai no view da estrutura, ó, aqui você consegue editar algumas coisas da tabela. Você consegue editar o tipo de campo, por exemplo, date para date time, tá vendo? Ó? Ele vai jogando aqui os que são relacionados quando você tem os dados já. Aqui, ó, eu posso editar o tamanho, posso editar o nome, colocar se ele é nulo, se não é, um valor padrão que eu queira, alguma coisa extra, remover até mesmo a coluna, né? Tem aqui a parte dos índices, ó, é bem organizado, é bem bonito também, é bem clean. As relações que eu posso fazer entre as tabelas e alguma trigger que eu posso ter aqui na tabela, né? Aí ele vai colocar em abas separadas, ó. Se eu venho aqui numa tabela, deixa eu ver, acho que títulos eu não tenho nada.
Tá vendo? Ó? Na verdade, aqui, o que ele coloca é pelo que você escreve, ó. Tá vendo? Se eu coloco aqui um varchar, ele vai trocar. Se eu coloco um int, ele vai dar o que é relacionado com int. Esse tipo de coisa. Aqui eu posso escolher aplicar, ele dá o tanto de aplicação. Ó, eu vou trocar uma aqui só pra gente ver. Vamos colocar tinyInt e aqui vou pôr datetime. Tá vendo? Ó, ele gerou aqui duas aplicações. Eu posso vir resetar. Ele vai dando em destaque tudo que eu estou alterando. Título alterado. Tá vendo? Ó, ele vai destacando aqui tudo que eu estou alterando. Vou colocar aqui que o título pode ser nulo também, ó. Então eu fiz 4 alterações. Aqui eu posso copiar o SQL dessas alterações, tá vendo? Se eu quiser mexer exatamente com o SQL, vamos tirar aqui, ou eu posso só aplicar ou dar um reset. Se eu der o reset, ele volta para o que estava. Se eu escolher aqui aplicar, aqui ele vai aplicar para mim. E a parte de alterações aqui é mais isso. Aqui eu posso, né, criar relações, ó. Também da mesma forma eu vou colocar aqui de qual tabela que vai vir, coloco aqui a coluna, por exemplo, ó, tá vendo? A coluna título vai relacionar com a coluna da outra tabela, coluna tal, qual é o tipo, se é restrito, cascade. Então ele vai trazendo aí de uma forma bem clara aí tudo que você pode alterar. Aqui eu posso atualizando, ver os dados, né? Se eu tenho alguma dúvida, eu quero confirmar aqui, ele vai dando as opções para você. Da mesma forma eu posso resetar. Aí aqui nessa parte que eu carrego, né, os dados gerais, aqui eu posso fazer filtros, ó. Por exemplo, eu quero pegar ali, deixa eu ver, first name, aqui seria o igual. Se eu passar um first name aqui, ó, eu pegar Mary, que é um dos nomes que tá ali. Aí eu dou um enter ou eu clico na lupinha, ele vai filtrar para mim. Tirei aqui o filtro. Aí tem aqui, né, os filtros, like, igual, maior que, menor que, esse tipo de coisa. Se eu pegar igual aqui, vamos trocar o gender, pegar o gênero aqui, né, tudo M ou tudo F aqui, ó. Aí que você consegue fazer as consultas. Outra coisa aí que dá para fazer é a query normal aqui. Se eu começo a digitar, ele não vai me mostrar nada aqui assim, ó. Se eu apertar o Ctrl espaço, ele vai completando para mim quando ele encontrar. Ó, ou coloquei só uma letra e vai me mostrar a listinha aqui, tá vendo? Ctrl espaço, from, employees, aí ele vai completando para mim. Aí dou aqui um Ctrl Enter e ele traz aqui de forma rapidinha. Detalhe, digamos que eu quero fazer um where aqui, e eu quero pegar o, o gender ali, vai, first name. Tá vendo que ele, se eu colocar um Ctrl Enter, ó, ele não tá completando para mim, com o nome do campo. Aí vem a dica. Ele só vai completar para mim com o nome do campo quando a tabela tiver o alias, né, que ela tiver o apelido. Eu posso colocar somente a letra, ou uma letra, várias letras, ou colocar com um S, que seria a indicação, né? Aí quando eu colocar a letra e o ponto, aí ele vai trazer para mim, ó. Isso daqui facilita bastante quando você está digitando as queries. First, vamos por o Georgie, né? É o primeiro que tem ali, ó. Aí ele traz para mim, tá vendo? Perceba que ele vai ficando aqui com essas linhas a mais, mas na real isso daqui tanto faz, porque ó, eu posso ter assim, pode estar tudo quebrado aqui, ó. Aí vem a outra coisa, se eu der um Ctrl Shift F, ele vai arrumar para mim bonitinho a query ali, tá vendo? Que eu dou Ctrl Z para voltar. Deixa eu fazer um outro filtro aqui. Vou colocar um filtro de gênero aqui, ó. Quer ver? Só para a gente poder exemplificar a outra funcionalidade dele aí.
Aqui fiz uma query, ok, normal. Aí digamos que eu queira salvar essa query para poder usar ela eventualmente. Colocar filter aqui, qualquer coisa. Só para ter um filtro. Perceba aqui que ele trocou o nome. Eu posso criar outras abas, ó. Fazer outras queries simultâneas aqui. E aqui na listinha, ele vai ficar com as minhas queries salvas. Então mesmo que eu feche aqui, ó. Depois eu venho, abro ela rapidamente e consigo executar novamente. Dou aqui um Ctrl Shift F, salvo novamente. Que é pra quê? Que é pra ele salvar naquele formatinho ali, ó. Tá vendo? Outro ponto aí que é interessante também. Eu tô fazendo o filtro aqui, mas digamos que eu fiz sem filtro nenhum. Eu consigo ordenar só clicando aqui nos campos, ó, dos resultados que ele me trouxe. Sem precisar colocar o order by ali. Se eu quiser só ordenar os resultados em si. Consigo aqui mudar também, né, o tamanho normal. Tá vendo? Ó? E ele me dá a opção aqui de baixar esse resultado. Esse resultado ele vai colocar aqui pro campo de pesquisa, né? O campo de pesquisa não, o Ctrl V nosso. Eu consigo exportar para CSV, Excel e para JSON. Um outro ponto aqui legal que ele traz também, ele traz um histórico das chamadas que eu fiz, ó. Esse histórico, ele fica salvo segundo a documentação do próprio Beekeeper por até 3 dias. Aqui ele me dá a quantidade de registros retornados. Aqui se eu tenho, né, alguma linha afetada. Aí você pergunta, eu consigo alterar o resultado por aqui? Não, você não consegue alterar o resultado por aqui. Por exemplo, se eu quisesse trocar o nome dessa pessoa aqui, eu não conseguiria. Ele não permite fazer por aqui. Isso aí é um dos pontos aí que ainda talvez ele tenha a melhorar, né? Outra coisa que eu esqueci. Esqueci não, né? Lembrei agora de falar. Ele vem aí também com as opções do full screen, tá? Você consegue dar o full screen aí e sair quando você está trabalhando aí, né? Consigo alterar aqui o zoom, ó, no Ctrl+, no Ctrl- ou no Ctrl+0. Dá o zoom aqui, ó, que ele vai mudando, né? E consigo também alterar o tema. Ele possui aí 2 temas, vindo aí setado com o tema Dark, mas ele também possui o tema Light. Para dependendo aí com que você estiver trabalhando, é interessante até. Eu particularmente prefiro o tema Dark, mas ele também tem aí o tema Light, que é o tema claro, né? Aí, outra coisa, ó. Ele, apesar de abrir abas, lembra que eu falei no começo? As abas todas que estiverem abertas, elas vão rodar no banco que estiver aberto. Apesar de eu ter a opção de trocar aqui, por exemplo, eu tenho uma chamada aqui de filtro. Se eu trocar para um outro aqui, ó, tem aqui as tabelas, mas eu não tenho mais as tabelas, então não vai funcionar, tá vendo? Porque ele vai relacionar ao banco. Aí aqui eu conseguiria abrir coisas para o outro banco, não para o banco meu, aquela query. Aí se eu volto aqui, ela volta a funcionar. Ah, mas eu preciso trabalhar com 2 bancos, como eu faço? Você pode vir aqui, se for realmente, né, você precisar trabalhar com 2, e abrir uma nova janela. Aí, com uma nova janela, você consegue aí trabalhar em 2 bancos. Conecto aqui um segundo banco e trabalho com ele. Uma coisa também que ele dá a opção aqui, ó, é para você fazer o toggle da sidebar, se você quiser mais espaço aí, ó. Ou você clicando aqui diretamente, ele também faz. E é isso. Esse é o Beekeeper, tá? Ele é um editor aí de SQL, né? Um gerenciador de banco bem simples, bem leve. Simples assim, né? Para você que está acostumado a trabalhar com outros bancos, você vai perceber que você consegue fazer as coisas de forma bem rápida e de forma bem clara, né? Ele não tem aquela gama de coisas ali explodindo na tela, né? Que acaba às vezes até atrapalhando. Eu gosto bastante de usar ele para fazer consultas rápidas, esse tipo de coisa, pela velocidade que ele traz. E também por ele ser bonito, né? Tipo, ele tem esse tema dark, tema light. Então você consegue aí fazer bastante coisa com ele.
Se você curtiu o vídeo aí, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like aí pra gente, comenta aí o que que você tá achando e o que que você quer ver. Se tiver algum outro programa aí que você queira, alguma coisa que você queira que a gente teste aí, é só colocar nos comentários. E lembrando que eu vou também deixar na descrição o link para a postagem aí do nosso site, tá? Lá também tá explicando certinho, tem todos os links aí, sobre a instalação, tudo. Se você tiver interesse, clica aí também no nosso site e acompanha a gente aí. Até a próxima e valeu!